Boa tarde, pessoal, tudo bem? E aí, vamos colocando aí de onde vocês são, o nome de vocês, se vocês estão ouvindo bem, se está conseguindo me ver bem, como é que está a imagem, como está o áudio. E enquanto isso, vamos chamando aí os amigos de vocês para participarem também. De repente tem mais gente que se inscreveu. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Desculpa, gente, que deu um problema aqui de interferência. E fala aí pra gente como é que está aí chegando o áudio para vocês. Tudo bem, já silenciei tudo aqui, agora vai dar tudo certo. Desculpa a interferência. Bom, eu quero saber de onde vocês são, se vocês estão ouvindo, e deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, né? É. O João, abre aqui para mim, para eu poder ver. Bom, eu vou me apresentar aqui enquanto vocês vão chegando. Eu sou Antônia Brás, sou a diretora fundadora do Instituto AGC. O Instituto AGC é um polo educacional que trabalha com capacitação, é polo de graduação e pós-graduação, de universidades devidamente reconhecidas e credenciadas pelo MEC, e nós oferecemos de vez em quando alguns workshops, algumas lives, algumas palestras, para contribuir também com o nosso público e com as pessoas do Brasil, né, de alguma forma, para a gente estar oferecendo algum tipo de conhecimento e também divulgar aquilo que nós temos para oferecer, uma forma de interagir com as pessoas. Então, eu agradeço aí a participação de quem já está aí, já estou vendo aqui que nós temos pessoas, tem a Áurea que está aqui de Brasília, tem gente aqui de Belém do Pará, Rio Grande do Sul, muito bom, olha que maravilha, boa tarde para todos vocês, Marcelo também, do Rosário do Sul, aí nós temos pessoas de Pernambuco, né? Muito bom, Tapes do Rio Grande do Sul, de Criciúma, nossa, que legal, Rio Grande, Fortaleza, Viviane de Fortaleza, boa tarde, pessoal. Vamos aí convidando mais pessoas, porque mesmo que a pessoa não se inscreveu, ela pode assistir pelo YouTube. E depois, caso ela deseje o certificado, aqui abaixo na descrição do workshop, tem o link para ela se inscrever, porque sem inscrição nós não conseguimos emitir o certificado, porque nós precisamos dos dados da pessoa para poder emitir o certificado. Então eu peço para vocês que vão aí convidando. E aí, fala aí para mim, quem é que tem dificuldade de lidar com o conflito? Quem é que já vivenciou alguma situação de conflito muito desafiadora mesmo, que foi muito difícil de ser resolvida, ou que às vezes ainda nem conseguiu resolver? Porque nós temos conflitos, né, gente? Os conflitos, eles estão presentes em todos os lugares, né? Estão presentes nas empresas, nas escolas, na nossa casa, na igreja, nas organizações sociais, né? Enfim, em todos os lugares. Não existe lugar na política, então nem se fala. O conflito ele está sempre presente e ele é algo que vem lá do início do mundo, né? Porque tem até a questão de Abel e Caim. Então, desde o início, o conflito existe entre as pessoas e muitas vezes nós não sabemos resolver o conflito. Não é que nós vamos acabar com o conflito, mas nós podemos minimizar e podemos encontrar solução para o problema sem a necessidade de ampliar esse conflito e de ficar com raiva, com mágoa, né? Às vezes aí se remoendo, sofrendo, e alguns até adoecendo em virtude da questão de um conflito mal resolvido. E deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui. Ainda acho que ninguém colocou que o áudio está bom. Aí tem uma aqui que trabalha com pediatria, conflito diariamente, com certeza. E quantas crianças estão doentes, né? Por causa dos conflitos dos pais, os conflitos da família, como que isso traz muitos problemas. É, é,
Se inscreveu e não recebeu. A Áurea está falando que ela se inscreveu e não recebeu o link. Oh, desculpa, Áurea. Desculpa se você não recebeu. Ainda bem que você está aqui, tá? Muito, desculpa mesmo. Bom, então eu vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre essa questão do conflito. Eu vou começar a apresentar uns slides. Na medida em que vocês forem tendo dúvidas, podem colocando aí no chat que aos poucos eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Quiser fazer alguma pergunta. Então vamos lá. Na verdade, né, todo ser humano, ele tem, vou dizer assim, necessidades, desejos básicos, pelo menos esses 5 aqui, de ser amado. Todas as pessoas têm essa necessidade. Mesmo que ela seja aquela pessoa que às vezes a gente chama de casca grossa, que ela às vezes é toda rebelde, no fundo, às vezes até essa rebeldia é porque ela tem uma necessidade de ser amada, não se sente amada e parte para o ataque. Né? Tem necessidade também de ser reconhecida, todos nós temos. Eu quero explicar aqui uma diferença entre ser reconhecido e ser valorizado. Eu acredito que aqui talvez tenham vários professores. Né? E, por exemplo, eu também, como fui professora há 27 anos, fui não, né? Ainda sou, porque continuo ainda muitas vezes dando aula na pós-graduação. Mas é que eu digo na rede pública. Nós temos mania de falar assim, professor não é valorizado. Mas, gente, a única pessoa que pode valorizar a gente, não sei, embora seja professor, médico, qualquer profissão, ou ser humano, como ser humano, é a gente mesmo. As outras pessoas, elas podem reconhecer o nosso valor, mas nós é que nos valorizamos, porque se eu não me valorizar, ninguém vai reconhecer o meu valor. E todos nós queremos ser reconhecidos. Às vezes a gente fala que não, mas quer sim. Quando a gente recebe o reconhecimento, todo mundo gosta. Também temos a necessidade de se sentir útil, de ser útil. Tanto que quando as pessoas se aposentam, existem muitos estudos já, que 2 anos após, assim, se ela não fizer um planejamento de aposentadoria e procurar se ocupar com alguma coisa útil após a aposentadoria, normalmente 2 anos após a aposentadoria ela pode adoecer e alguns vão até a óbito, porque começa a se sentir inútil. Então eu preciso estar sempre se sentindo útil, ainda nem que seja num trabalho voluntário, em algo que eu esteja fazendo, mas essa necessidade de se sentir útil é muito importante. Também temos a necessidade de ser elogiado, que é mais ou menos de ser reconhecido. Mas é horrível a pessoa viver, por exemplo, num ambiente onde ela só recebe críticas, ela não recebe nenhum tipo de elogio. Então, tudo que ela fez ou que ela faz não é mais do que obrigação ou é como se ela não soubesse fazer nada. Então, isso é realmente algo assim que massacra o ser humano. E a necessidade de ser livre. Livre como? De poder fazer suas próprias escolhas. Mas para que a gente possa ser livre, tem algumas coisas também que é muito importante. Por exemplo, se eu dependo de alguém financeiramente, dificilmente eu vou ser livre. Porque a qualquer momento essa pessoa pode, de alguma forma, assim, dar uma cobrada ou jogar na minha cara. Quando eu dependo de alguém emocionalmente, então, aí piorou. Porque, vamos supor, se eu tiver num relacionamento, não precisa ser um relacionamento afetivo, ou de pai, de mãe, de irmão, de qualquer pessoa, que eu tenho uma dependência emocional, que eu não consigo ficar longe daquela pessoa, ou ela pode até me maltratar e eu estou lá querendo as migalhas, então eu tenho uma dependência emocional, eu também não consigo ser livre. E também preciso ser livre para expressar minha espiritualidade, minha forma de viver, das minhas crenças, sem ter que estar seguindo exatamente um padrão. Agora, por que que muitas vezes as pessoas ficam violentas, rebeldes, com muita mágoa? Elas, às vezes, elas vão, assim, chega até a atacar, seja agressivas. Muitas pessoas, às vezes, se tornam muito agressivas. E a gente acha que ela é do mal, que ela é uma pessoa ruim. E, enfim, a gente, às vezes, julga um monte de situação naquela pessoa. Normalmente, a agressividade e a violência, elas vêm de necessidades não atendidas. Que ao longo aqui do workshop eu vou falar um pouco disso.
Agora, essa necessidade não atendida não significa que é uma necessidade de menino ou menina mimada, não é isso. Por exemplo, se eu tenho necessidade de ser reconhecido e nunca ninguém me reconhece, em algum momento eu posso me tornar rebelde, agressivo, violento, mal-humorado, né, rancoroso, uma pessoa cheia de mágoas, porque eu não sou reconhecida nunca. Não sinto que eu sou amada, não sinto que eu sou acolhida, não sinto que eu sou aceita aonde eu participo, nunca recebo elogio, estou sempre sob uma prisão, não me sinto útil. Tudo isso vai fazendo com que a pessoa, muitas vezes, se torne uma pessoa agressiva. Bom, agora eu vou falar aqui um pouquinho da questão da inteligência emocional, né, do Daniel Goleman. Então, o Daniel, ele fala no livro dele, Inteligência Emocional, da questão dos 4 tipos de comportamentos. Então, algumas pessoas, pela forma que ela foi educada, criada, elas passam a ter um comportamento passivo. Então, elas têm um comportamento passivo, um comportamento de submissão, porque são pessoas normalmente muito carentes da atenção, do amor das pessoas, de qualquer migalhas de afeto. Que normalmente ela diz sempre não para ela e sim para todo mundo. É aquele bonzinho, o famoso bonzinho que quer agradar todo mundo e que muitas vezes as pessoas aproveitam muito dele. Só que esse passivo pode acontecer várias coisas com ele, porque como ele é muito bonzinho, entre aspas, porque ele quer a atenção das pessoas, ele quer se sentir amado, então ele faz tudo para agradar as pessoas. Na medida em que ele não vai sendo reconhecido, que as pessoas não valorizam o que ele faz, não reconhece, e ele vai se sentindo um pouco de lado, o que acontece com essa pessoa? Ou ele adoece, ou ele explode. E quando ele explode, ele vai para o agressivo. Por isso que tem essas flechinhas aí subindo. Passivo pode se tornar agressivo e agressivo pode se tornar passivo, né? O agressivo, ele normalmente são pessoas também que têm uma autoestima baixa, necessidades não atendidas, que às vezes é meio revoltado com a vida, com várias pessoas, às vezes passou por muito traumas, né? Por muita situação, de repente, de violência, e ele se torna uma pessoa agressiva. Por quê? Porque normalmente ele não teve as necessidades dele atendidas e também não tem uma autoestima bem resolvida. Então ele gosta, e para ele é assim, para ele poder se fortalecer, é como se ele colocasse uma armadura, né? Para ele se proteger, por isso que ele se torna agressivo. Ele não tem as necessidades não atendidas, então as necessidades dele não são atendidas, então ele fica no ataque. Então as pessoas normalmente que vivem no ataque, elas têm muitas necessidades não atendidas. E no fundo, aquela armadura toda é só uma casca, se bater forte, quebra. Quando ele tem as necessidades dele atendida, ou ele encontra uma pessoa mais valentona do que ele, por exemplo, numa sala de aula que tem um que pratica o bullying, e de repente chega um outro mais agressivo, normalmente esse agressivo aí cai para o passivo, ele muda. Ou ele é agressivo também com algumas pessoas e passivo com outras. Depende, então ele oscila. E o passivo também é a mesma coisa. Pode acontecer dele ser agressivo com algumas pessoas e passivo com outras pessoas. E esse agressivo é assim, sim para mim, nada para os outros, né? Porque ele está naquela coisa de minha necessidade não são atendidas e eu tenho que querer fazer para mim. E ele tem muita necessidade de fazer o outro se sentir pequeno, para que ele se sinta grande, né? O assertivo. Ah, mas o assertivo é um santinho perfeito? Não, não é isso. Mas o assertivo, ele busca o meio termo, ele busca o equilíbrio, ele busca estar em harmonia. Ele é uma pessoa que se posiciona, mas ele se posiciona de uma forma educada. Ele sabe se alguma pessoa estiver ofendendo ele, ele vai saber conversar com essa pessoa. Espera aí, fulano, o que está acontecendo que você está falando comigo dessa forma? Eu não faltei com respeito com você, por que você está faltando com respeito comigo? E ele é uma pessoa que ele quer tanto o bem dele quanto dos outros.
Por exemplo, com agressivo, um casamento de um assertivo com um agressivo não dura, acho que 1 ano. Porque ou o agressivo muda, porque o assertivo vai colocar ele no lugar. Ele não vai permitir que ninguém falte com respeito com ele. Se o assertivo casar com o passivo, ele vai querer que o passivo se torne um assertivo. Ele vai ser uma pessoa que ele quer levantar esse passivo. As mulheres, por exemplo, que normalmente sofrem violência dos companheiros, normalmente elas estão numa situação de passiva e o agressor, o marido, por exemplo, no papel, né, no comportamento de agressivo, que ele acaba descontando tudo no passivo, né, a rebeldia dele, as mágoas, enfim, as coisas mal resolvidas que ele traz. Isso eu falei da mulher, mas pode ser qualquer situação. Uma criança passiva, ele é a vítima do agressor que pratica o bullying. A pessoa que pratica o bullying na sala de aula, parece que ele tem um radar para já encontrar o passivo e começar a praticar o bullying com o passivo. Todo agressor vai buscar um passivo, né, para poder exercer o papel dele de agressor. Tá? Então, isso sempre acontece, seja numa sala de aula, seja num casamento, também numa empresa, por exemplo, um dono de empresa ou um líder agressivo, ele vai querer funcionários passivos, porque o assertivo vai enfrentá-lo. Então, normalmente, ele quer funcionários passivos, né? Além disso, tem a questão da nossa comunicação, que eu vou falar agora um pouquinho, né? Como eu me comunico melhor? Então, é muito importante também a gente saber como que a gente se comunica melhor para a gente evitar conflitos e mal-entendidos. Se depois vocês quiserem saber como que é o sistema representacional de vocês, vocês podem ir lá na nossa bio, no Instituto AGC, né, que é Instituto AGC _oficial, no Instagram, e vocês vão encontrar lá no Linktree os testes. Quando você clicar lá naquele link, você já vai direto para os testes que estão no nosso site. Então, nós temos vários testes gratuitos lá. E um deles é para você saber como se você se comunica. Qual é o seu sistema representacional mais forte? E também tem um vídeo que eu explico. Você faz o teste, fica sabendo o que você é, e nesse vídeo eu explico. Então, como que funciona isso, né? Lá também vai falar do digital. O digital são pessoas assim que gostam mais das informações mais precisas, mais claras, né? E que tem um diálogo interno já bem forte com ele mesmo. Ele gosta das informações, por exemplo, quantos por cento, de onde é, a fonte. Mas se você é visual, você vai ter mais facilidade de entender as comunicações que chega para você por escrito. Se você, até por exemplo, para aprender, uma criança visual vai aprender mais com aquilo que ela vê, né? Com as letras, com as imagens. Então, ela aprende melhor e retém melhor isso, a comunicação e o conteúdo, o que foi abordado. O auditivo, ele vai prestar atenção mais em uma conversa ou numa questão de aprendizagem, até se ele estiver estudando para um concurso, para qualquer coisa, aquilo que ele ouve. Então, ele tem necessidade de ouvir. Vai ser aquele que precisa, por exemplo, que o professor fale, ou de assistir um vídeo, né, e ouvir. Ele tem essa necessidade da conversa com alguém, ele não vai gostar muito, até no WhatsApp ele não vai gostar muito de escrever, ele vai gostar mais de mandar áudio. E o sinestésico, muitas vezes, para essa comunicação ser eficiente, ele precisa do concreto, ou seja, ele precisa que mostre para ele, que fale para ele e exemplifique como aquilo que acontece. Porque ele usa muito o olfato, o paladar, o tato. O sinestésico, normalmente, a gente fala assim, ai, fulano é lerdo, né? Fulano é lento, e às vezes começa a ter conflito. Ai, eu não tenho paciência para conversar com fulano. Mas não é, ele precisa elaborar. Ele é assim, você fala assim para ele, vamos jantar fora hoje? Ele vai falar, aonde? O que você está pensando em comer? Quem vai? Porque parece que ele precisa sentir o lugar, né? Ele precisa vivenciar isso, né? E às vezes uma coisa que você está explicando para ele como fazer, ele fala, mas como que faz isso? Aí a gente fala assim, né? Que é uma forma agressiva quando a gente fala assim para ele. Você entendeu ou eu vou ter que desenhar? Essa é uma frase muito agressiva
principalmente para usar com o sinestésico. E essa é uma das frases que pode causar um grande conflito ou um afastamento, porque a pessoa se sente ofendida, né? Bom, e como que é essa questão da comunicação? Porque a comunicação, 90% dos conflitos começa com a comunicação, tá? É comunicação e necessidades não atendidas. Aí que começa as encrencas da vida. 7%, na verdade, são as palavras. Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui para vocês é que vocês não podem me ver inteira. Se eu estivesse aqui em pé e vocês estivessem me vendo, a linguagem corporal ia falar mais, ia ser mais importante. Mas nesse caso aqui, as palavras acabam às vezes sendo um pouco mais importante. Mas normalmente, numa conversa corpo a corpo, assim, um na frente do outro, 7% as palavras é a porcentagem do que ela vai fazer efeito numa comunicação. O tom de voz, 38%. Então, eu preciso trabalhar minha voz. Eu falo gritando, eu falo de uma forma áspera. De que forma que eu falo com as pessoas? Eu também falo muito baixo, que aquela conversa acaba tornando baixo, lento, e a conversa se torna monótona e as pessoas não têm paciência de conversar comigo. Ou eu procuro usar um tom de voz equilibrado, que não fica nem tão alto, nem tão baixo, fica moderado, e eu procuro falar de uma forma que fica tranquila, pacífica, sem ser monótona. E a linguagem corporal, pegando rosto, corpo, movimento, tudo isso que a gente utiliza, são 55%. No caso de uma conversa por telefone, que não é presencial, já muda o tom de voz. Ela já vai ter uma equivalência de 88% nessa questão aí da comunicação eficaz, né? De uma comunicação que ela seja mais assertiva, né? Então, deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. Ainda não tem pergunta, né? Gente, se ficou alguma dúvida, você quer saber alguma coisa mais aí do sinestésico, né? Do sinestésico, do auditivo, se você ficou com alguma dúvida, eu gostaria que vocês perguntassem, né? Se tem alguma questão, como que eu melhoro isso, como que eu faço aquilo, né? Como é que eu lido com uma situação X? Seria muito importante vocês perguntarem para que eu também possa interagir e tirar as dúvidas de vocês e não ficar aqui falando sozinha. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da questão dessa comunicação assertiva, né, que seja comunicação não violenta, para minimizar os conflitos, já que a maior parte, né, das encrencas da vida, da violência e de toda essa questão dos conflitos começa com a comunicação. Eu vou falar do livro do Marshall Rosenberg. Marshall faleceu em 2015. Ele foi um grande contribuidor, até baseado em tudo que ele passou, sofreu muito bullying, né, porque era um judeu que vivia nos Estados Unidos e acabou sofrendo muito, vivenciou muita situação. Ele acabou até montando um instituto, né, que chama Instituto Comunicação Não Violenta, que é a forma dos Estados Unidos lá que seria uma comunicação assertiva, mas acabou ficando por CNV. Toda vez que vocês ouvirem falar em CNV, na verdade está falando de comunicação não violenta. E ele fala que nós precisamos aprender a conversar e falar com as pessoas sem julgamento. Então, eu preciso começar a investigar, a observar os fatos do que está acontecendo antes de começar a, de repente, ofender as pessoas. Porque essa investigação, identificar a forma de comunicar, como é que aquela pessoa entende melhor quando eu falo, eu preciso perceber, será que ela é auditiva? Será que ela é sinestésica? Eu preciso observar isso também na hora de conversar e a forma como eu estou falando. Então, eu dou uma investigada no caso antes de sair julgando. Então, eu posso falar, por exemplo, vamos supor, se eu estivesse na sala de aula, eu poderia dizer assim: esse Gabriel é preguiçoso, nunca faz a lição. Será que nunca ele faz a lição? Então, abre a portinha, fecha a portinha, deixa eu analisar bem. Ele nunca faz a lição?
Esse meu marido vive chegando em casa à tarde. Todos os dias meu marido chega em casa à tarde. Meu marido nunca me ajuda a lavar a louça. Nunca mesmo. Então, eu preciso começar a observar o fato para começar uma conversa. Então, eu preciso observar, espera aí, quantas vezes que ele não me ajudou a lavar a louça, quantas vezes que o Gabriel não fez a lição, né? Enfim, quantas vezes que aquele professor chegou atrasado na escola, quantas vezes que aquele aluno faltou, antes de eu ficar falando, você só falta, você não faz nada. Tá, será que não faz nada? Então, analisa bem para você ter os dados concretos, mas analisa sem julgamento primeiro, sem nenhum tipo de julgamento. Essa é a melhor forma da gente trabalhar. Deixa eu ver quantas vezes que essa pessoa fez essa determinada coisa que eu estou falando que ela fez. Aí depois você vai expressar o seu sentimento. Como é que você se sente em relação àquilo que está acontecendo? Então, daqui a pouco eu dou exemplo para vocês entenderem. Que ele fala que a comunicação em 4 passos. Se você usar esses 4 passos, você vai minimizar os conflitos. Não significa que você vai acabar com os conflitos, que eu acho que isso é difícil, mas você vai minimizar e vai poder viver um pouco mais em paz e se relacionar melhor com as pessoas com quem você precisa se relacionar. E o terceiro passo que ele fala é a necessidade. Eu preciso falar das minhas necessidades. Lembra? Necessidade não atendida gera agressividade, gera violência. Então, a gente precisa expressar a nossa necessidade. Na verdade, necessidade não atendida gera até doenças. Né? Muitas pessoas estão doentes porque não têm as necessidades dela atendidas. E eu estou falando de necessidades básicas, né? De afeto, de respeito, de carinho. Não estou falando de dengo, não, né? E nem de mimos. E o quarto passo, ele fala para fechar com o pedido. Então, vamos lá dar exemplos de como que seria isso. Então, vamos pegar lá o Gabriel que não faz a atividade na escola. Gabriel, eu tenho percebido que você não tem feito as atividades na escola, né? Aí você pode falar do seu sentimento. Poxa, isso tem me deixado chateada, preocupada, que eu não sei o que está acontecendo com você. Para eu poder saber se o meu trabalho como professora, você vai criar uma conversa seguindo esse espaço, não precisa ser uma coisa metódica, né? Se você realmente está desenvolvendo, está aprendendo, eu preciso que você faça as atividades, né? E eu gostaria de fazer um pedido para você. Que tal eu te ajudar um pouco aqui nas suas atividades, para eu perceber onde é que você está encontrando alguma dificuldade e nós possamos resolver junto. Só que essa conversa precisa ser muito sincera, precisa ser muito honesta, ela não pode ser falsa, né? Vamos supor que eu trabalho todos os dias, chego em casa cansada, e chego lá em casa, ainda vou, de repente, vou preparar alguma coisa para comer, ele tem que lavar a louça, e o meu marido esteja lá sentado lá no sofá, vamos supor, assistindo televisão, e não vem me ajudar. Eu, ao invés de falar, você é um folgado, você não me ajuda, eu sou uma escrava nessa casa, eu fico trabalhando demais e ninguém faz nada, é assim mesmo, que às vezes as pessoas entram naquele papel de vítima, eu sou o burro de carga, eu sou isso, eu sou aquilo. Qual que seria melhor? Chegar e falar para ele, olha, eu trabalho bastante, né? Você também trabalha, mas quando chega em casa tem mais ainda atividade para ser feita, tem mais serviço, eu estou me sentindo muito cansada, estou exausta, eu tenho necessidade que você me ajude. Eu gostaria de saber se você pode contribuir comigo nos afazeres da casa para a vida ficar mais leve, tanto para mim e para você, e até para que depois a gente também possa ter mais tempo para ficar junto. Então, essa é uma forma, né? Um professor que, de repente, está chegando atrasado na escola. Ô, fulana, você tem chego constantemente atrasado, eu tenho ficado preocupada com essa situação, isso tem trazido alguns transtornos aqui na escola, eu tenho necessidade que você chegue no horário, e você não me explicou se está acontecendo alguma coisa, eu gostaria de saber se está acontecendo alguma coisa, vai criar um diálogo com a pessoa, né? E no final, quero fazer um pedido para você. Vamos encontrar uma solução para que você chegue
no horário na escola, posso contar com você? Você usou os 4 passos. E agora eu vou ver se tem pergunta, que esse do Marshall Rosenberg, eu acho, assim, que é uma das formas muito bacana da gente trabalhar essa comunicação, criar um diálogo seguindo esses passos. Não um diálogo metódico, mas um diálogo onde vai tendo uma troca, a pessoa também vai falando o que está acontecendo com ela, e você pode, por exemplo, meu marido poderia dizer assim, mas eu não estou podendo te ajudar, porque na verdade eu estou aqui no sofá, mas eu estou, de repente, vendo aqui, respondendo meus clientes, aqui no celular, outro dia eu posso te ajudar. Enfim, a gente também precisa ouvir a outra pessoa, né? Para dar uma equilibrada na situação e não ficar só eu julgando ou com raiva ou magoada. Deixa eu ver se tem perguntas. Aqui tem uma aqui que eu já li do Saulo. Quando você trabalhar com a comunidade que não tem as suas necessidades atendidas, como minimizar e gerenciar os conflitos? Então, Saulo, a gente precisa conversar com elas quais são as necessidades dela que não são atendidas. Isso é muito importante ela colocar para fora, né? Quais são as necessidades que ela tem e que não estão sendo, mas necessidades reais, não necessidades que elas ficam criando situação, certo? E ver pelo menos como que pode minimizar isso, o que pode pelo menos começar a ser atendido para que ela possa se sentir melhor, porque é uma questão até de saúde mental. Então, precisa encontrar alguma forma, alguma solução, não posso ficar só no problema. Então, como que nós vamos fazer, aonde que nós vamos buscar essa ajuda, e o que ela também pode fazer para atender a necessidade dela, para não ficar essa questão difícil, né? Aí a Daniele pede se pode voltar no segundo passo. O segundo passo é o sentimento, né? É expressar o sentimento. Então, por exemplo, no caso lá do meu marido, que eu falei que vamos supor, tenho que chegar em casa, fazer o serviço e estou muito cansada. Então, eu posso dizer para ele, olha, eu estou me sentindo muito cansada, estou chateada porque você não me ajuda, acabo me sentindo sobrecarregada, né? No caso de uma escola, você vai falar com o professor, ó, estou me sentindo preocupada, também de alguma forma estou chateada porque você não avisa para mim que vai chegar mais tarde, eu fico te esperando, não sei se você vem, se você não vem, então isso me traz uma preocupação, uma chateação, né? Me sinto às vezes desrespeitada, falar do sentimento sem ódio. Isso que é importante, porque se a gente vai falar na hora que eu estou com muita raiva, aí não vai dar certo. Se eu tiver com raiva, é melhor não falar, usar 4 passos, espera passar, depois você conversa com a pessoa, entendeu? E também ouve a parte dela, porque de repente ela também fala, eu também tenho necessidade disso e disso, disso. Então tá bom, vamos ver, vamos sentar e vamos conversar para ver se a gente encontra uma solução para mim e para você, de uma forma que fique legal, né? Daniele, a questão assim, de necessidade deve ser prioridade por ordem de atendimento? Não. Por exemplo, precisa ver qual é a necessidade daquela pessoa. Por exemplo, às vezes, uma pessoa está precisando ser mais reconhecida, entendeu? Às vezes, a outra, ela está se sentindo totalmente inútil. Então, eu preciso saber qual é a necessidade dela que não está sendo atendida para a gente criar uma conversa e encontrar uma solução para o problema. E se aquela necessidade que ela está dizendo que não está sendo atendida é uma coisa real ou é uma coisa também da cabeça dela. Então, precisa ter essa conversa. Um diálogo maduro de 2 adultos e não de crianças, entendeu? A gente tem que estar no adulto para que a gente realmente possa conseguir ter esse diálogo pacífico, né? Harmonioso, e que a gente realmente encontre uma solução para o conflito e para o problema. Aí aqui depois tem a Daiane falando ainda, né? Boa tarde. Diálogo, ouvir o outro, expressar a preocupação que precisa mudar, deve então sugerir o que fazer, faz toda a diferença. Sim, porque aí não é nem que a gente vai sugerir, mas eu posso falar assim para a pessoa, tá?
Se isso não está sendo atendido, se é uma coisa que depende de mim, eu posso dizer, bom, então eu vou rever a minha postura. Se é uma coisa que, de repente, a professora fala assim, olha, eu estou chegando atrasado, porque eu, na verdade, estou muito desanimada, eu e o meu marido estamos num problema muito sério no casamento, ou sei lá, o meu marido está doente, ou tá, enfim, eu estou depressiva, depois da morte da minha mãe eu não consigo sentir mais vontade de viver. Aí a gente já, às vezes, não depende nem tanto da gente, né? Às vezes a gente até precisa ajudar essa pessoa aí, sim, até buscar um acompanhamento, mas eu também não posso sair dizendo, você tem que fazer isso. Porque toda vez que eu falar para uma pessoa, você tem que fazer isso, é difícil ela fazer, sabia? Porque o você tem, ele fica como uma imposição, e não como uma coisa que você está realmente proporcionando a ela. Então, tem que tomar cuidado com o que você tem. Então, eu posso falar assim para ela. Então, e o que que você está pensando em fazer, então, para resolver essa situação, né? Qual o primeiro passo que você acha que você pode fazer? O que que eu posso fazer para contribuir com você para resolver esse problema? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Então, são frases assim que a gente pode, naquela conversa, e às vezes só da pessoa ter a oportunidade que encontrou alguém para ouvir, né? Porque a escuta ativa é muito importante. Não é que a gente vai ser psicólogo, mas às vezes só da gente fazer essa escuta ativa e ter essa conversa, essa pessoa já coloca para fora essa dor e isso já pode minimizar aquela agressividade ou aquela situação, aquele conflito que está causando naquele ambiente de trabalho ou na nossa casa, é, não importa onde, né? Isso até dentro da igreja, entendeu? E isso pode acontecer em qualquer lugar. Aí a Adriana fala assim, nessa comunicação não se encontra certo ou errado. Sim, não tem nada de certo ou errado, tá? Realmente, Adriana, uma conversa para encontrar uma solução sem colocar culpado, sem colocar inocente. Porque a gente tem que parar com esse negócio de achar culpado e quem foi o inocente a vítima. A gente tem que encontrar foco na solução e não foco no conflito e no problema. Mas numa conversa harmoniosa, assertiva, né? Eu prefiro, ao invés de chamar de comunicação não violenta, eu prefiro falar uma comunicação assertiva, sabe? Um diálogo amistoso, gostoso, prazeroso, aonde você tem uma confiança de ambos lados para ter essa conversa legal de dois adultos. Porque qual que é o grande conflito também das relações? Já falei que são necessidades não atendidas, né? E falei da comunicação. Uma comunicação não assertiva cria uma encrenca muito boa. Aí, uma das questões é o adulto. O adulto não, nós precisaríamos estar no adulto, mas poucos de nós estamos no adulto. Pela nossa criação, pelos nossos traumas de infância, pelos nossas vivências, nossas histórias e tudo que aconteceu na nossa vida, a gente pode estar em papéis diferentes. Então, nas relações humanas, quando se vai trabalhar, a gente vive o triângulo dramático nas relações. E essa questão por exemplo, de trabalhar essa questão dessa comunicação assertiva, de mediar, porque hoje já é uma profissão o mediador, a conciliação de conflitos, né? Ela está presente no direito, em muitos escritórios de advogado, também em nas escolas, tem várias escolas que já têm mediador, até em empresas tem o mediador de conflitos, e na constelação familiar também, muitas vezes, a gente é um mediador de conflitos de casal, principalmente, e questão de herança, quando a gente constela herança inventário, é uma confusão danada, e às vezes a gente tem que fazer o papel de mediador da confusão que está acontecendo, para ver se as pessoas vão para o adulto e saem da criança, ou do perseguidor, ou do salvador. Então, como que funciona isso? Deixa eu só pedir aqui para minha equipe. Alguém pega 3 bonecos para mim, fazendo favor? Então, o grande triângulo dramático às vezes eu estou na vítima, às vezes não. Tem pessoas que vivem na vítima. Ela vive o vitimismo e ela não quer sair do papel de vítima, porque ela tem os ganhos também como vítima. Só que para ter uma vítima tem que ter um agressor, um perseguidor.
senão não tem vítima, né? E a vítima sempre, então vamos supor que essa daqui é a vítima, né? Essa daqui é a vítima. E aí esse aqui é o agressor. Vamos supor que esse é o agressor. Vamos supor, até dentro de uma escola, dependendo, tem lá um professor que parece que ele é o perseguidor, o agressor de uma outra professora, que ele está sempre perseguindo que eu estou querendo dizer no sentido de maltratar mesmo, de humilhar. E essa daqui fica no papel de vítima. Mas ela é vítima muitas vezes em todos os lugares. Na casa dela, ela é uma vítima, na escola, ela é uma vítima, enfim, todo lugar que ela está no papel de vítima. E esse aqui está sempre, às vezes, no papel de agressor, de perseguidor. E essa daqui vem ser a salvadora. Então, fica aquela confusão, né? Se esse aqui vive no papel de salvador, essa aqui vive no papel de salvador, e esse aqui de agressor, sempre vai ter que ter uma vítima. A vítima atrai pessoas realmente agressoras. E o salvador atrai encrenca para ele ficar salvando todo mundo. Então, ele está sempre querendo salvar as pessoas. E, às vezes, por exemplo, numa escola, numa empresa, ele vai lá tomar as dores de todo mundo porque ele é o salvador. E ele não olha para ele. Então, por quê? Porque ele não quer olhar para ele. Então, eu não tenho que ser nem vítima, nem agressor perseguidor e nem salvador. Eu tenho que ser adulto. E o adulto vai fazer como? Espera aí, está acontecendo isso? Como nós podemos resolver esse problema, esse conflito, essa situação? Ele não vai ficar com essa história de que eu estou do lado de um, do que eu estou do lado do outro. Ele vai sair dessa onda que tem hora que fica lá, um tomando partido de um lado, outro tomando partido do outro. Não, ele vai para a solução, o adulto vai para a solução. Quem fica no papel de vítima, de salvador ou de perseguidor, está no papel da criança. Não saiu do papel da criança, ainda não é adulto. O adulto vai para o papel da solução, de encontrar realmente, que é o que o mediador faz. Por exemplo, em um processo, num fórum, por exemplo, numa questão que está tendo um conflito muito grande, que se chama um mediador para tentar resolver, ou até nos escritórios de advogado, que já se chama muito quando não consegue encontrar uma solução, o mediador tem que ficar totalmente de fora, ele olha de fora toda a situação e ele vai conduzir a conversa de uma forma que eles entram num acordo que cada um olha para o papel do outro, né? Para a situação do outro, se coloca um pouquinho no lugar do outro, espera um pouquinho. Ô, vítima, sai um pouquinho daqui do seu papel de vítima, se coloca no papel do agressor. Agressor, sai um pouquinho do seu papel de... Normalmente lá no fórum vai chegar só o perseguidor e a vítima, né? O salvador nem sempre está lá. Mas vamos trocar um pouquinho os lados e ver essa situação, né? Às vezes, quando vem questão de herança para constelar, tem um, não, eu abro mão da minha parte, então, de não sei o quê, que é o que quer salvar. Mas não é assim também. Se abrir mão da parte dele, vai trazer maldição para a vida dele também, problema para a vida dele, emaranhamento. Não é assim que se resolve. Tem que entrar num acordo onde tenha justiça, onde adultos se conversam e não crianças, né? As crianças não têm ainda capacidade para resolver as questões. Então, por isso que essa profissão de mediador de conflitos, conciliador, e ela não está só no direito, tanto que nós temos a pós de gestão e mediação de conflitos, que ela é presencial e agora está sendo aula remota por causa da questão da pandemia, e nós temos ela 100% EAD, que é direcionada realmente para o advogado, né, ou para o mediador, aquele que vai fazer a mediação na justiça mesmo, né, na questão da lei, do direito. E aí, quando se vai tanto para a justiça, por exemplo, hoje no direito sistêmico, o que é utilizado para fazer a conciliação das pessoas? As ordens do amor e a comunicação não violenta, né, do Marçal, e as ordens de amor de quem? Do Bert, né? Então, muito, se você pega aí Yuri Storr, o juiz de direito Dr. Sam Storr, e você pegar um monte aí, você entrar em várias OABs aí, tá todo mundo capacitando os advogados para a questão do direito sistêmico, para atuar na resolução de conflitos usando as ordens do amor, né, que é esse livro, e também tem esse aqui do Bert Helling, Conflito e Paz, uma resposta.
né? Esse aqui também do Bert. Então, tem se utilizado muito deste material de estudo para encontrar a solução dos conflitos. E qual que é a primeira ordem, né? A primeira ordem é a ordem e hierarquia. Se eu quebro a ordem e hierarquia e não respeito quem veio antes, isso é um problema. Por exemplo, se numa empresa eu não respeito os que vieram antes, vai trazer um problema. Se eu não respeito os superiores, e quando eu digo respeito, não estou dizendo submissão, mas é considerar que, por exemplo, se eu acabei de chegar numa empresa e eu chego lá e eu é simplesmente como se eu jogasse fora tudo que os outros que vieram antes fizeram, eu estou causando uma desordem e isso vai trazer problema para a minha vida, porque eu estou desconsiderando tudo que os outros fizeram antes para que tudo aquilo chegasse até onde chegou. E não importa se foi bom ou foi ruim o resultado, mas houve um grupo ou uma ou duas pessoas que fizeram tudo o que fez para chegar até aqui. Se lá na escola, por exemplo, a merendeira resolve ser a diretora da escola e a diretora não assume o papel dela, a hierarquia já está em desordem, né? E isso vai trazer confusão. Se a esposa resolve virar a mãe do marido, vai trazer confusão. Se o irmão mais velho, de repente, resolve ser pai de todos os irmãos, outra confusão. Então, ordem e hierarquia é algo que precisa existir, né? Que é igual os pais vêm antes, então eles são maiores que os filhos. Então, tem que ter essa hierarquia. E mesmo que o meu pai e minha mãe não foram bons para mim, eu tenho que considerar que eles são maiores. E que eu só estou aqui porque teve essas pessoas, né? Então, precisa ter essa consideração. Mostra os livros de novo para eles. Estão pedindo? Então, ó, estão pedindo para mostrar os livros, eu vou mostrar. Com calma, né? Esse é o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Esse é um livro muito importante. Olha, quem trabalha principalmente em escola deveria ler esse livro para ajudar a minimizar os conflitos. E quem também está no direito, né? Quem trabalha como advogado, no escritório de advocacia ou mediador de conflitos, é muito importante esse livro aqui, tá? Aí depois nós temos aqui Bert Hellinger, Conflito e Paz, né? Uma resposta. Muito bom este livro também. Agora, o que se usa como base, né, para hoje os mediadores de conflitos, advogados, o direito sistêmico, é este livro aqui, As Ordens do Amor, que é se utilizado até muitas vezes em adoção, né? Porque, por exemplo, na adoção, às vezes acontece uma confusão muito grande. Os pais adotivos acham que eles são maiores do que os pais biológicos, e não são, né? Os pais adotivos, eles são os cuidadores, que estão fazendo o papel que o pai e a mãe não fez de cuidar, e zelar e sustentar os seus filhos. Mas os pais biológicos, não é que são melhores, mas são maiores, porque só existe aquela criança, porque existe aquele pai e aquela mãe. E aquele pai e aquela mãe que estão adotando aquela criança, por exemplo, eles só estão podendo ser pais porque alguém abriu mão do próprio filho para que eles possam exercer a função de pai e de mãe. E tem que fazer isso com muita gratidão. Tanto que na vara do Dr. Sam Storr, não sai nenhuma criança para adoção sem os pais que vão adotar fazer a constelação, né? É uma das coisas que ele exige para reconhecer os pais que deram a vida como grande. Então, a segunda ordem é o pertencimento, é o vínculo, né? A pessoa, por exemplo, que está numa situação de excluída, de não pertencente, normalmente ela vai ser agressiva, né? Ou ela vai adoecer. Alguma coisa não boa vai acontecer com essa pessoa, porque ela não está tendo o direito de pertencer. E isso é muito importante que a gente faça, né? E alguns também estão sofrendo porque estão no papel de salvador, estão no amor cego. E o que é o amor cego? Então, vamos supor, minha mãe morreu, eu não aceito a morte da minha mãe, eu quero morrer também. Ou minha mãe está doente, lá minha mãe está com câncer, eu vou ter câncer também. Que é assim, eu entro numa lealdade, não porque eu quero, inconscientemente, e acabo trazendo toda essa questão, né, de problemas.
sei lá, meu avô perdeu tudo que ele tinha de herança não, de bens, e eu, por lealdade, agora também estou perdendo todos os meus bens. Eu tenho problema com o dinheiro, porque estou em lealdade. É a questão de pertencimento. E também tem o pertencimento de classe, por exemplo. Eu nasci na favela e às vezes eu começo a vencer. Isso a gente vê muito com jogadores, com alguns artistas, que às vezes eles vão e vencem, e depois chega um determinado momento da vida, eles perdem tudo e voltam para a favela, que é uma forma de dizer assim: aqui é o meu lugar, aqui eu pertenço, que é o que a gente fala de lealdade de classe. Enfim, a gente precisa entender tudo isso. E no direito, por exemplo, a questão do pertencimento, que às vezes vão pegar caso de herança. Às vezes tem muito conflito, querem deixar alguém fora da herança. Então, aí eles estão excluindo. Aí, no caso desse juiz, desse promotor, desse advogado que vai trabalhar dentro do direito sistêmico, vai falar da importância de não lesar ninguém e de que todos têm os seus direitos respeitados para que a paz e a ordem aconteçam, né? Porque o Bert, ele estudou muito para ele chegar nessas 3 leis sistêmicas. Muito, muito mesmo. Quem assistiu Pedagogia Sistêmica viu que eu contextualizei tudo o que o Bert estudou antes para ele conseguir descobrir, não é que ele inventou as 3 leis sistêmicas, ele descobriu. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não acredito nisso. Não é questão de acreditar, mas eu pergunto para vocês, quantas coisas você já viu se repetindo na sua vida? Por exemplo, de repente, na minha família, todas as mulheres se separam. Porque às vezes na minha família, as mulheres inconscientemente excluem os homens, né? Ou são os homens que se separam. Então, tem uma exclusão do feminino. E que a gente vai olhar lá atrás, tem alguma história. Né? Às vezes tem problema de autismo se repetindo. Então, será que lá atrás alguém não se matou? E será que ele se matou porque ele estava se sentindo excluído e agora a história se repete? Ou mais pessoas se matam? Há pouco tempo, eu estava falando para uma pessoa que ele tinha autista na família dele, e eu estava falando, pesquisa, vê se alguém lá atrás se matou. É muito importante a gente saber isso. Mas acho que ele não deu muita liga. E depois eu veio na minha casa de novo, eu falei, dá uma pesquisada. Ah, não tem, não tem, não tem. Aí o irmão dele se matou. Aí ele foi pesquisar, ele foi conversar com a avó. Tinha mais 6, esse era o 7º suicídio. Então, as questões vão se repetindo até que alguém vá e olha para esse problema e encontre a solução e inclua as pessoas que foram excluídas. Né? E a terceira ordem é o equilíbrio entre o dar e receber. Todos nós, seja na empresa, patrão e empregado, tem que ter equilíbrio. Né? Se não tem equilíbrio, eu vou ter conflitos, eu vou ter problemas na minha vida. Tem que existir um equilíbrio. Por exemplo, se o patrão paga um curso para o funcionário, ele precisa então retribuir de alguma forma um pouquinho. E aí, de repente, o patrão vê que ele está retribuindo um pouco mais, retribui também um pouquinho mais. Então, vai sendo equilíbrio. O marido e a mulher têm que ter equilíbrio, nenhum é maior que o outro. E se um começar a fazer demais e o outro de menos, vai acontecer, às vezes, uma traição, ou ele vai abandonar, vai fazer alguma coisa que vai magoar, e depois vai lá para o fórum resolver os conflitos da vida. E tudo por quê? Porque desequilibrou muitas vezes o dar e o receber. Então, é muito importante que a gente aprenda a dar e receber com os nossos amigos também. Eu não posso dar demais. Se eu der demais, ou eu vou levar uma punhalada pelas costas, ou eu vou adoecer, porque eu estou dando muito e não estou tendo retribuição. O único que não tem problema aí de retribuição são os pais e os filhos. Esse sim, porque os pais nos deram a vida e nós podemos fazer o que for para ajudar nossos pais e nunca seremos maiores do que eles, mesmo que eles estejam, porque a gente precisa trocar as fraldas deles, nós somos menores. Eu posso ajudar os nossos pais, o meu pai, a minha mãe, que eu não tenho mais vivo, mas eu nunca serei maior do que eles, né? E deixa eu ver se tem pergunta. Aí a Adriana fala que a gente traz dentro da gente toda essa carga emocional. Sim, sim. E às vezes existe até uma negação, né? Às vezes existe uma negação de que a gente tem aquele problema, né?
Agora, como conviver com um psicopata e obsessivo compulsivo que lhe ignora e não lhe respeita como marido? O que fazer? Olha, a primeira coisa tem que ver se vale a pena o casamento continuar, né? Um casamento só deve continuar se existe amor. Por exemplo, se um casal continuar junto só por causa dos filhos, o peso e a conta que os filhos vão pagar por causa disso vai ser muito alta. Então, só tem motivo de ficar junto se tiver amor. Agora, se sei lá, é um psicopata neurótico, vamos dizer assim, né? Não estou falando de psicopata desse que faz maldade. Porque a gente entraria em outras coisas, traços de caráter, né? Que teria o esquizoide, o oral, o masoquista, o rígido e o psicopata. Seria traços de caráter. A gente já não estaria falando só da questão aqui dentro da sistêmica. Aí nos traços de caráter vão ter as pessoas que alguns realmente é impossível continuar junto. Então tem que analisar se eu dou conta, porque às vezes o peso é muito grande. Agora a pergunta que eu faço é: se eu estou convivendo com um psicopata, o que é que tem no meu sistema que me levou a me relacionar com essa pessoa? O que eu preciso olhar no meu sistema? Porque se eu estou me relacionando com um agressor, com um psicopata, seja lá o que for, existe algo no meu sistema que precisa ser olhado, que precisa ser resolvido, buscar a solução para que aquilo não se repita na minha vida. Porque se isso for sistêmico, o que vai acontecer? Eu posso me separar e vou casar de novo, por exemplo, e vou casar com uma pessoa que vai me trazer o mesmo problema novamente. Só vou trocar, por exemplo, de marido, mas o problema vai repetir. Tem um caso de uma pessoa, né, para você ver como ela casou com uma pessoa que ele era alcoólatra, e ela ficou 15 anos casada com ele. Depois, ela não estava aguentando mais ver aquele marido bebendo daquele jeito. E ela se separou. Ela se separou e ela falou: não, agora eu vou virar evangélica, vou casar com um evangélico que nunca bebeu, porque assim eu não vai acontecer mais isso, né? De eu encontrar um marido alcoólatra novamente. E aí ela virou evangélica, ela casou de novo. Um homem que nunca havia bebido. 2 anos após, esse homem estava bebendo de cair na calçada. Então, o problema não era o homem, o problema era o sistema dela que trazia o alcoólatra. Ela tinha que resolver o problema com o alcoólatra. E quando ela constelou, ela resolveu o problema. Então, às vezes eu preciso olhar para algo de alguém excluído lá atrás, que era um alcoólatra, e que foi abandonado e rejeitado, e então vai ficar vindo um alcoólatra para minha família até eu ter coragem de olhar para isso. Então, eu preciso ver o que eu preciso olhar no meu sistema. Qual é o problema que está tendo lá atrás que eu estou atraindo esse tipo de pessoa? E se eu não resolver isso, eu sempre vou atrair, né? É igual, por exemplo, questão financeira. Tem gente que pode ganhar 20 mil por mês. Ele nunca vai resolver o problema financeiro porque ele está em lealdade a alguém que teve perdas lá atrás. Alguma questão de dinheiro lá atrás, né? Aí tem aqui, ó, a pergunta acho que é Aldeir, né? Acho que é um. Minha madrasta casou com o nosso pai de 80 anos, sem o nosso conhecimento em comunhão de total de bens. E nós, filhos, ainda não recebemos toda a herança que nos cabe. Nem inventário foi feito. Bom, para que não traga mais emaranhamento, vocês precisam resolver isso. Por exemplo, se ela pegar, vamos supor que ela pegasse toda a herança do seu pai, e vocês fossem lesados, isso vai trazer um grande problema para a vida dela. E também vai trazer para vocês, porque vocês ficaram excluídos da herança. Então, isso não pode acontecer. Tem que buscar a justiça e talvez até um mediador aí de conflitos para encontrar uma solução justa, onde ninguém engane ninguém, para não trazer até emaranhamentos ou maldição para a família de vocês, tá bom? Isso é muito importante. Depois, se você quiser, você pode me mandar um WhatsApp, que a gente pode conversar particular sobre isso, porque tem algum rosco aí para trás de alguma coisa nessa questão. Aqui tem gente perguntando se vai ficar salvo, sim, né? Espero que a gente consiga salvar agora no final.
e nós vamos deixar aí no YouTube para quem quiser assistir, tá bom? Os slides nós vamos deixar lá esses slides vão estar todos salvos na bio do nosso Instagram, que é Instituto GC_oficial. E se vocês também quiserem ficar sempre por dentro das nossas coisas, segue a gente lá no Instagram, que a gente está sempre colocando as novidades, o que nós vamos fazer, o que tem, promoção de pós, porque nós temos pós-EAD que nós podemos oferecer para o Brasil inteiro. Nós temos a pós de gestão e mediação de conflitos, que eu vou falar dela aqui. Vocês podem colocar pergunta aí também que eu respondo, tá? Ainda dá tempo da gente responder, sem problema nenhum. Aí a Rita fala, né, como resolver? Normalmente, Rita, é constelando. Normalmente é constelando que a gente resolve essas encrencas. Ou a gente tomando a consciência e mudando o posicionamento. E se liberando, tá? No meu canal do YouTube, Antônia Brás, tem muitos vídeos explicando várias coisas sobre herança, sobre conflito de casal, traição, relacionamento com pais e filhos. Tem vários vídeos lá que vocês podem assistir que dá para colocar. O pessoal da equipe, coloca aí para mim meu WhatsApp, por favor, tem gente pedindo. Tá? Então, e no meu Instagram também, né? Antônia, _Brás, também sempre tem muita coisa lá que eu vou colocando sobre essas questões, alguns exercícios para resolver. Agora eu vou falar da pós, tá? Então, assim, a gente tem a pós de pedagogia sistêmica, que eu ofereci no dia 28, e nós temos essa de gestão e mediação de conflitos, focada, né, um pouco na visão sistêmica e mais na educação. Eu estou falando dessa aqui com esse preço. Para quem é advogado, nós temos a mediação e conciliação de conflitos, que é outro valor, é outra faculdade, é pela UniFCV e 100% EAD, que também é muito boa exatamente para quem quer ir para a área jurídica, né? O foco já é jurídico. Não, as aulas não vão ser presencial, as aulas dessa pós vão ser online, remota. Algumas aulas estão gravadas na plataforma, e outras aulas vão ser ao vivo online, mas que também ficarão gravadas e que serão enviado o link, se o aluno quiser rever, ou caso o aluno perca a aula. Então, tudo isso vai estar, depois quem tiver interesse na pós, aqui já tem o link para se inscrever para a pós, que nós faremos o contato, inscrever sem compromisso, nós faremos o contato, mandaremos a grade e mandaremos toda a informação de como que vai funcionar, tá? Se eu não me engano, ela já começa no último sábado de fevereiro, a aula presencial, que eu digo assim, online, remota, ao vivo, né? E as outras já estão gravadas. Ela era R$ 200 de matrícula e 10 de 197. Ela está na promoção até o dia 8 de fevereiro, por 200 de matrícula e 10 de 97. É uma pós de 530 horas. Então, se você fizer a matrícula até o dia 8 de fevereiro, você economiza R$ 1.000, né? E a gente já tem dessas aulas, dessa pós, tem 6 aulas gravadas. E o restante vai ter mais 3 ou 4 online ao vivo. Não tem TCC, né? Mas tem vários livros que precisa estudar também. Então, da pós também tem vários livros em PDF e artigos em PDF que a gente vai mandar também para os alunos irem estudar, já que nós estamos nessa questão de pandemia, né? Aí tem uma pergunta aqui da Aurinete, para serviço social. Nós temos trabalho social com família, que vai ser o workshop que eu vou fazer dia 2, junto com a professora Silvia, do dia 2 agora às 19 horas, nós vamos falar de trabalho social com família, e depois temos uma outra infinidade de pós, com outros preços, a gente tem mais de 100 pós. Tem projetos sociais, tem elaboração de projetos, temos muita pós, e temos várias pós 100% EAD, porque nós somos polo da UniFCV. Então, de qualquer lugar do Brasil você pode fazer, é só fazer contato conosco, nós estamos com um preço bem legal, e vale a pena. Quem quiser fazer pós-graduação, se for da região de Presidente Prudente, aqui as 54 cidades, pode fazer também a graduação com a gente.
né? Quem quiser aí fazer alguma graduação, nós temos segunda graduação, por exemplo, uma pessoa que é formada em letras e quer fazer pedagogia, faz em 12 meses, um advogado que de repente quer fazer pedagogia para poder lecionar, ele também faz em 12 meses, mas só que já tem que ter uma graduação, uma licenciatura. É só vocês nos seguirem lá no Instagram que vocês vão ver quantas oportunidades nós temos e também no nosso site, institutoagc.com.br, vocês vão ver que a gente tem um leque de informações. E nós temos, né, na área da saúde, na área da engenharia, na área do direito, da educação, da gestão pública. Em todas essas áreas nós temos tanto os cursos de graduação como de pós-graduação e também temos MBA. Então, referente aqui ao certificado desta aula, né? Aqui está o Instagram do AGC, se vocês quiserem entrar lá, nos siga que vocês vão ficando por dentro. Referente a essa aula vai ficar gravada, respondendo a pergunta, os certificados desses workshops que nós estamos fazendo, é em março que vocês vão receber por e-mail, né? Vai ser o certificado digital em março. Só vai receber o certificado quem fez a inscrição. Quem não fez, precisa fazer, porque não tem como a gente pegar os dados para fazer o certificado se a pessoa não se inscreveu. Então, aqui, no texto desse workshop, aqui abaixo, tem o link para se inscrever. Então, quem está assistindo agora e não se inscreveu, se inscreva, que até final de março você recebe seu certificado, que nós vamos fazer o certificado e depois enviar um a um por e-mail. E aqui está o meu, né? O meu Instagram, o meu site e também para falar comigo. Aqui é o do Instituto AGC, que vocês também podem mandar um WhatsApp, tá? Então, quem tiver interesse, nós temos aí, tem também gerontologia, temos aí uma infinidade de cursos de pós-graduação, tá? E temos curso de coach, temos curso para formar constelador familiar. É só fazer contato com a gente. Alguma pergunta, gente? Que vocês ainda gostariam de fazer? Ah, tá. Ó, essa que eu estou falando aqui para vocês, dessa mediação de conflitos, é da Faconet, tá? Que era Facom, agora ela mudou o nome, Faconet. As outras que eu andei falando aí, que nós temos uma infinidade, nós temos por mais duas outras universidades, Unifatesc e UniFCV. Então, nós somos polos de 4 faculdades. Unisanta, que é a Universidade Santa Cecília de Santos, Faconet, que é da cidade de Concha, estado de São Paulo, da Unifatesc, que é de Paranavaí, e da UniFCV, que é a Cidade Verde, Maringá. Nós somos polo totalmente credenciados, né, lá na faculdade todas com notas excelentes pelo MEC, e o Instituto AGC já tem 20 anos. Então, até hoje, graças a Deus, não temos nenhum problema de não ter conseguido cumprir o que a gente prometeu para os alunos. Bom, se não tiver mais pergunta, eu vou me despedindo de vocês e me coloco aí à disposição para responder as perguntas. Aqui tem meu e-mail, tem do Instituto AGC. Vocês podem estar perguntando, nos seguindo lá no Instagram, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Vocês também podem compartilhar esse workshop com os colegas de vocês, para que, de repente, você sabe lá de um colega que esse workshop seria bom para ele, independente de certificado, mas que, de repente, possa ajudá-lo em alguma coisa na vida dele. E eu espero que, de alguma forma, tenha contribuído com vocês. Espero que a gente possa fazer aí uma boa parceria, e eu espero poder oferecer muitos outros workshops, né? Nós pretendemos oferecer também para estudar para concurso e provas, de questões de relacionamento, de inteligência emocional. Então, vão nos seguindo aí que vocês vão ficando por dentro de tudo que nós vamos oferecer. E são cursos ou palestras que a gente vai oferecer, curso não, né? Workshop ou alguma palestra online para o Brasil inteiro e gratuitamente, né? Então, eu espero que a gente tenha contribuído. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Gratidão
E se ficou alguma pergunta sem fazer, envie depois. Gratidão, gente. Tchau, tchau, tchau.